Olá, seja bem-vindo ao Radar de hoje, 2 de maio, segunda-feira, começo da semana e começo do mês. E essa semana começa bastante agitada. É feriado em alguns lugares, Londres e a China, o principal comprador ficou fora do mercado. É normal em alguns países, quando o feriado cai no domingo, eles jogam para o próximo dia útil. Então hoje, na Bolsa, foi bastante movimentado. Geralmente, quando tem menos liquidez, qualquer volume movimenta bastante. Só que isso não pode ser visto como uma tendência. O próprio petróleo começou a cair de manhã, depois recuperou um pouco, fechou quase que no 0 a 0. Soja, milho, caiu bastante, mas não é uma tendência dos grãos em si, não é uma tendência, um fundamento específico, mas é um movimento correlacionado. Também a gente teve a influência dos juros dos Estados Unidos, aquele modo de aversão a risco que a gente tanto fala aqui. Antes de seguir para o resto, para as demais notícias, eu quero só dar um recado. O pessoal andou reclamando que a gente estava fora do radar e faltando algumas informações. A Royal Rural tem a sua especialização na consultoria de soja, milho e dólar. Especificamente soja, milho e dólar. Acaba que fica muito abrangente, às vezes alguns correlacionados entram, como petróleo, como o trigo, o dólar, tem uma série de fatores. Se você quer receber as informações todos os dias, sem falha, não basta estar acompanhando a gente aqui no Radar. A gente tem um período de demonstração 100% grátis dentro desse período que você pode acompanhar esses mercados, soja, milho e dólar. Dado esse recado, vamos para as notícias que vão impactar o nosso mercado. Bom, o assunto mais comentado é a respeito da taxa de juros lá dos Estados Unidos. A gente vai ter dobradinha, taxa de juros do Brasil também, quarta-feira. Será que os juros dos Estados Unidos vai para 3,5% ao ano? Vai superar isso aí? Algumas semanas atrás a gente tinha falas de membros do Fed dizendo que nessa reunião de maio, que acontece dia 4, amanhã e depois, na quarta-feira ela é divulgada às 15 horas da tarde aqui do Brasil. A taxa de juros podia subir 0,75%. Só que o mercado aceitou o mínimo de 0,5%, 0,5%, está claro que vai subir. Só que o mercado já está apostando mais, entre 75% e 1% de alta. E aí fica um risco. Será que os Estados Unidos vai errar? Porque ele precisa desacelerar a economia americana, mas desacelerar de um ponto que não cause a recessão. E aí ele também precisa reduzir no dia 4 o balanço americano. Ele precisa reduzir 4 trilhões de 9 trilhões. Então o mercado está entrando no modo de segurança e de aposta dos juros americanos. A inflação dos Estados Unidos está bastante alta, a gente viu na semana passada o PIB do primeiro trimestre caiu bastante, foi negativo. Então os Estados Unidos está entrando, ele já entrou, mas ele não tinha tomado ações mais agressivas para conter a sua inflação. Então ele está entrando agora no modo de agir, de tomar ações, e como ele demorou para tomar essas ações, agora o mercado está apostando que essas ações vão ter que ser mais agressivas. Como, por exemplo, o Brasil, que foi um dos primeiros países a começar a subir a sua taxa de juros e a frear a sua inflação, embora a nossa inflação cresceu também praticamente junto com a nossa taxa de juros. A reunião acontece no mesmo dia que a reunião do Fed, quarta-feira essa divulgação, dia 4. No Brasil a expectativa já é uma aposta muito mais firme, uma tendência muito mais provável de que se suba 1%, a nossa taxa Selic hoje está 11,75%, a aposta até do Focus está mantendo é de que ela vá para 13,25%. A gente também aposta do mesmo jeito, que ela estacione ali nos 13,25% ou nos 13,75% e que a inflação comece a responder. Então a inflação reduzindo, a taxa de juros não precisa subir tanto. Só a gente já falou isso aqui em outros radares, subir a taxa de juros é tornar a moeda mais cara. Tornando a moeda mais cara, ela tem menos giro. As coisas vendem menos. Vendendo menos qualquer produto, ele tende a perder o seu valor. E aí é tornar o produto mais barato, tornando a moeda mais cara e assim regulando a inflação. Qual que é o receio de subir taxa de juros? É causar uma recessão, tornar as coisas mais baratas, mas o poder de compra ser diminuído, como está acontecendo no Brasil, a taxa de juros está subindo junto com a inflação. Então isso aí está no radar. Guarda essas informações porque a gente vai discutir a razão da alta do dólar, que está subindo bastante. Isso aí é um fator extremamente importante, extremamente influente para subir o dólar no mundo todo, não é só no Brasil não. Só que o Brasil está com a tendência
descolada. Geralmente, quando o dólar sobe lá fora, sobe mais no Brasil. E também quando o dólar cai lá fora, cai mais no Brasil. Então o Brasil surfou uma onda de dólar caindo sozinho e agora o dólar bateu 2% de alta hoje, né? Dia 2 de maio. A gente também está tendo a situação na China, o porto de Xangai está interditado. Há um receio de que a China desacelere a economia do mundo todo. Há um acúmulo de navios lá. Essa imagem, existem várias imagens dessas aí. Há navios que têm produtos perecíveis e esses produtos não estão conseguindo fazer o seu tempo de resfriamento. Muitos produtos vão ter que ser descartados porque vão perder realmente o período ali de armazenagem. Tamanha é a fila, tamanho é o tempo de espera no porto de Xangai. Essa imagem que vocês estão vendo por trás aí são containers lá no porto de Xangai. Então está tendo um acúmulo de navios mesmo. É um frete que vai ficando mais caro, navio parado, falta de container, então vai impulsionando toda a cadeia. O frete marítimo pode ficar caro porque os navios já ficam esperando no porto de Xangai e não voltam depois para poder fazer os outros fretes, vamos dizer assim. Desculpa a tosse, ainda estou com um resquíciozinho daquela pneumonia lá atrás que eu tinha mostrado aqui para vocês. Então, esse problema da China, enquanto os lockdowns se estenderem por lá, vai ser um problema generalizado. Qual que é o ponto de alívio? A China está estudando pacotes de incentivo para a economia, aqueles pacotes que o Brasil tinha dado, que os Estados Unidos tinham feito em relação à Covid. E aí esses pacotes podem acelerar a economia, ou podem aquecer a economia, ou pelo menos estancar um pouco desses efeitos de lockdowns. Mas enquanto durar esse movimento de fechar porto, isso vai ser uma pressão no mercado. Aqui no Brasil, a gente tem mais uma vez a discussão do auxílio ficar fora do teto de gastos. Isso aí vai impactar na Lei de Diretriz Orçamentária, a famosa LDO. Não se sabe qual será o impacto, mas se estima cerca de 9 bilhões fora do teto, ou 45. Isso vai depender de um outro trâmite, de colocar o piso do Auxílio Brasil permanente nos R$400. Auxílio Brasil era aquele antigo benefício que o brasileiro já tinha, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Aí o Lula veio e mudou o nome para Bolsa Família e agora o Bolsonaro mudou para Auxílio Brasil e está estudando colocar um piso fixo de R$400. Qual que é o impacto disso? O impacto na Lei de Diretriz Orçamentária deixaria 90 bilhões fora do teto, mas isso não aliviaria o orçamento. Isso seria 90 bilhões de gastos que o governo poderia fazer. Então, na prática, estaria aumentando os gastos, aumentaria os custos do orçamento. O mercado também não recebe isso com bons olhos. É mais uma medida que pode ser vista não pensando na saúde econômica, mas pensando na campanha. Mas na campanha é assim mesmo, a gente vai ver vários movimentos para poder melhorar a popularidade, para poder resolver alguns conflitos. E isso também impacta na pressão cambial, mas a gente precisa ver o desenrolar disso aí ainda. Não está resolvido, isso vai aparecer na mídia em diversos momentos. Agora, infelizmente, a gente segue falando de guerra, e aí eu vou trazer uma visão que é uma visão mais pessoal diante do que nós estamos vendo dos fatos. Primeiro, os bombardeios continuam em Mariupol, que é uma cidade portuária extremamente importante para a economia da Ucrânia, e não só da Ucrânia, dos países ali que fazem o escoamento através do Mar Negro. A gente está falando nos nossos envios diários, a gente teve a primeira carga de milho que saiu pelo porto da Romênia, que é pelo porto de Constanta. É uma carga que saiu extremamente cara, ela está indo para a Espanha, outras cargas devem sair. Demorou 3 semanas para eles conseguirem formar o volume certo para completar o navio via ferrovia, porque o transporte ferroviário da Ucrânia é bem precário, é bem limitado. Então, os custos desse transporte estão ficando muito altos, mas como a guerra está se estendendo por muito tempo, como a guerra está se estendendo por muito tempo, é uma alternativa melhor do que ficar parado, porque o produtor ucraniano precisa escoar a sua produção, não produção nova, produção da temporada passada, que ainda está parado, para poder garantir a compra dos insumos para o próximo plantio. Esse plantio na Ucrânia já está prejudicado. Desculpa, não tem corte aqui, a gente faz direto. E aí tô pigarreando. Eu ainda tô com um resquíciozinho de pneumonia.
Então, falar demais sem pausa, o pulmão ainda dá uma sentida. A gente teve falas da ministra da Alemanha que disse que para retirar as sanções da Rússia, só quando a Rússia sair da Ucrânia e, inclusive, da Crimeia. A Crimeia é um fato complicado, porque a Crimeia ela era da Rússia, e aí a União Soviética deu a Crimeia para a Ucrânia, mas quando a Ucrânia era uma aliada. E agora a Crimeia... Bom, é uma história complexa, a gente já tratou dessa situação da Crimeia em outros radares. Caso você queira entender também mais da Crimeia, deixa um comentário aí que a gente bate um papo a respeito disso. Só que isso não deve acontecer recentemente, isso deve... A Rússia já disse que não vai abrir mão da Crimeia e, ao contrário, ela está querendo mais regiões, ela está querendo tornar as regiões ali do leste ucraniano independentes, as famosas regiões separatistas. Isso porque existe a Rússia, Bielorrússia e a Ucrânia, que era o tripé ali de laços irmãos, a gente pode dizer assim. E aí a Ucrânia se torna independente e começa a aproximação com a OTAN. E aí a Rússia, pelo menos não conseguindo ganhar toda a Ucrânia, tem como objetivo desmembrar a Ucrânia e fazer desses desmembramentos braços russos. A União Europeia está preparando, salvo engano, é a 6ª rodada de sanções na Rússia e agora ameaça embargar o petróleo russo. Bom, se houver embargo no petróleo russo, o petróleo já está acima de $100 o barril, a gente vai ver pressão inflacionária no mundo todo mais uma vez. Ela também está advertindo a respeito de a Rússia forçar com que alguns países paguem em rublo. No entanto, depois que a gente viu na semana passada a Bulgária e a Polônia serem desligadas do envio de gás da Rússia, a Alemanha já deu sinais de que vai liberar alguns países pagarem em rublo. E isso pode ser pressão de enfraquecimento no dólar. Contudo, ao que se imagina, os Estados Unidos não vai assistir isso e ficar sem ação nenhuma. Pode haver uma resposta. Então, economicamente, mais embargos estão sendo preparados. A Rússia está forçando receber em rublo. Isso porque o rublo foi bastante desvalorizado com a guerra. E ela quer, mais uma vez, valorizar o rublo. E isso pode enfraquecer o dólar. E aí o dólar pode, os Estados Unidos pode preparar uma resposta para isso. Agora, o nosso ponto de vista um pouco pessoal, mas também resposta de uma leitura de tudo que está acontecendo. A gente não imagina essa guerra finalizando tão breve. Ela já está durando muitos dias e pode durar ainda mais do ponto de vista de que não é interessante para os Estados Unidos finalizar a guerra agora e nem para a Rússia. Não é interessante para a Rússia porque ela não saiu vitoriosa. A Ucrânia está resistindo e resistindo, recebendo armamentos de fora. A Finlândia e a Suécia sinalizaram entrar para a OTAN oficialmente. Dia 16 de maio tem uma reunião para definir essa candidatura. Então, o final da guerra agora, a Rússia sairia como derrotada, com a imagem ruim, e não é isso que Vladimir Putin quer. Então, ele já está decidido e ele vai seguir nessa guerra até essa imagem pelo menos ser revertida. A gente não sabe se isso é possível ou não. Para os Estados Unidos é interessante seguir com a guerra porque está enfraquecendo a Rússia. E a Rússia não está enfraquecida no ponto de perder o posto de uma grande economia, do segundo ou entre os primeiros maiores exércitos do mundo. Então, para os Estados Unidos é interessante que a guerra siga para enfraquecimento da Rússia. Então, infelizmente, o povo ucraniano está pagando com isso. É triste dizer dessa forma, mas a guerra deve seguir ainda por alguns dias, pelo menos algumas semanas. Bom, o dólar rompeu hoje a barreira dos R$5. O T10, o famoso T10, que é um termômetro importante do mercado internacional, dos tesouros americanos, atingiu 3% de alta pela primeira vez desde 2018. Isso está refletindo tudo aquilo que a gente falou lá desde o início, uma pressão inflacionária, a sinalização das altas de juros, sobretudo a alta de juros dos Estados Unidos, e também um pouco de falta de liquidez no mercado sem grandes potências e as bolsas fechadas. Amanhã tende a ser um mercado também especulativo, porque a grande espera é para quarta-feira, para a taxa de juros. Fica à vontade para falar com a gente aqui nos comentários, mandar direct. Eu peço, por favor,
que ajuda a gente curtindo esse vídeo. Se puder, compartilhe com alguém se for interessante para você. A gente volta a se falar amanhã. Até mais.